César Bergo, economista, o homem da bola de cristal dos assuntos econômicos. César, dia nervoso no mercado, dólar bate extremos aí em relação ao próprio comportamento da própria moeda, real assim se desvaloriza. Tem uma das pesquisas agora que mostra que é uma das 5 moedas que mais se desvalorizou nos últimos tempos. Tem uma reunião do Copom, né, que vai definir taxas de juros. Ao mesmo tempo, tem um enfraquecimento político, pelo menos na semana passada, do ministro Fernando Haddad. Tem uma guerra declarada do presidente Lula com o presidente do Banco Central, o Campos Neto. É um cenário que é aquele cenário que, vamos dizer assim, turbulento para o governo. Agora eu começo perguntando para você uma outra coisa para depois a gente falar de cenários. Sobre o comportamento do presidente do Banco Central. Durante a eleição, o presidente do Banco Central, Campos Neto, foi votar com a camisa do Brasil. Participou há poucos dias de uma reunião com Tarcísio, que é declaradamente um adversário do presidente Lula, se não ele declarado, mas pelo menos entre os atores do campo da oposição, declarado como candidato à presidência em 2026. Já começa a se dizer que Campos Neto seria, numa eventual vitória do Tarcísio, um ministro da economia do governo Tarcísio. Esse tipo de comportamento é tipo de comportamento de presidente do Banco Central, César Bergo? Olha, Léo, eu já tenho batido nessa tecla há alguns meses e às vezes o pessoal me olha assim e fala que eu sou contra o Roberto Campos Neto. Não é isso. Não existe a liturgia do cargo. O presidente do Banco Central, ele não tem que ser correto, ele tem que parecer correto também. Então, quando ele participa de fóruns privados, onde ele faz declarações que realmente impactam o mercado, não tenha dúvida, sobretudo o mercado de renda fixa, juros futuros, o dólar, nós temos visto isso, realmente é de se fazer uma observação. A participação dele nesses eventos deveria ser mais comedida, ele deveria agradecer e depois, quando ele não for mais presidente do Banco Central, ele vai lá e recebe as homenagens. Mas qualquer movimento que o presidente do Banco Central faz na sua pessoa e também representando a autarquia é realmente de uma forma muito complicada e não tenha dúvida que tem impactos indecifráveis no próprio mercado financeiro, como nós estamos vendo. Então, além disso, você tem um presidente do Banco Central que, queira, quer não, pertence a um governo, porque ele acaba encabeçando uma organização que faz parte do governo e acaba irritando os demais membros do governo, como nós temos visto nas declarações do próprio presidente da República, viu, Léo? César Bergo, aqui o outro lado da moeda, por falar em moeda desvalorizada, que é o real, do outro lado da moeda, também o presidente Lula, em determinados momentos, se apoia nessas críticas ao presidente do Banco Central, também para tentar justificar ali uma própria dificuldade do governo em relação a próprios ajustes, a própria negociação com o Congresso, a própria condução da economia. Queria também que você fizesse esse contraponto em relação às dificuldades do governo. Olha, de fato, existem problemas. A gente tinha, no início do ano, uma economia um pouco equilibrada, com a inflação caindo, né, os empregos aumentando, a renda do trabalhador melhorando, então tudo era bom. Agora não, agora nós estamos com certas dificuldades. Obviamente tem os casos que a gente pode mencionar, são crises momentâneas com relação ao Rio Grande do Sul, a questão das enchentes, etc. Mas não justifica realmente a questão econômica, sobretudo a questão fiscal, né? Existia aquela esperança com a votação do arcabouço fiscal que o governo iria cumprir realmente as metas, isso não está acontecendo, né? Nós temos visto os números, né? Os déficits vão se acumulando e o país que deveria esse ano ter um déficit zero não vai acontecer, né? Obviamente o governo está fazendo várias manobras para conseguir melhorar a arrecadação, mas as despesas estão aumentando acima da arrecadação. Está melhorando a arrecadação, mas também as despesas estão aumentando e o governo não tem feito nada para melhorar isso, embora tenhamos visto nos últimos dias
né, umas iniciativas de discussão do orçamento, e o presidente parece disposto nisso. Mas a grande questão com relação à moeda, ao real, que vem desvalorizando, é uma questão mundial também, porque a política monetária americana acaba valorizando o dólar no mundo todo, mas internamente essa política fiscal desastrosa, né, que vai acontecendo, vai prejudicando, e a novidade desse discurso do presidente não é nem a questão dele falar contra o presidente do Banco Central, mas ele mencionar que ele vai escolher para a presidência do Banco Central, aí deu um perfil desse profissional, e não bate com o perfil que o mercado estava esperando. Então criou uma outra turbulência. Quem vai ser o próximo presidente do Banco Central? E aí as especulações vão aumentando, né? Vários nomes vão surgindo, e dependendo do nome, o dólar sobe, como aconteceu agora, chegando a bater, inclusive, Léo, 5,47. É um aumento basicamente maior dos últimos 17 meses. Então isso acaba, de alguma forma, prejudicando as importações e aquelas empresas também que dependem da moeda estrangeira, como, por exemplo, as empresas aéreas, que tudo é dólar, não tenha dúvida, vão ter muitas dificuldades nas suas finanças, Léo.